Fala amigos orquidófilos, começando mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Desta vez é para você que acompanhou o vídeo da montagem que nós fizemos desse arranjo de Phalaenopsis. Hoje eu vou falar para vocês sobre como a gente deve ter, os cuidados que nós devemos ter após fazer esse plantio, né? Esse tipo de arranjo. Você que plantou numa árvore, você que fez exatamente como eu, num tronquinho. Então eu quero dar dicas para vocês dos próximos passos. Muitas pessoas me questionaram como que fica a adubação, como que fica a rega nesse caso. Eu vou explicar tudo isso dentro desse vídeo. E se você não viu esse vídeo no qual eu preparo esse arranjo de Phalaenopsis, para você que não assistiu, no final deste vídeo eu estou deixando como vídeos para você, no final da tela, né, você vai ver lá como vídeo sugerido, o vídeo onde a gente faz o replante, estará no final deste vídeo. Você no celular ou na sua televisão consegue clicar para que você possa ver o vídeo a gente fazendo a montagem deste arranjo de Phalaenopsis. E aí veio todas as dúvidas, como molho, como adubo nesse caso, e nesse vídeo, é claro, vou explicar tudo para vocês, desde a rega, iluminação, adubação, não saia daí. Vamos começar a falar sobre a rega, tá? Então eu vou falar de três pilares desse cultivo no tronco, tá? Das Phalaenopsis nesse arranjo em tronco: rega, iluminação, ventilação, e vou falar também sobre adubação. Vou abordar esses assuntos que eu acho que são os mais importantes para você que vai migrar o seu cultivo num vaso, né? Pegando várias Phalaenopsis para fazer um arranjo como esse. Se você não souber como fazer isso, você pode perder todas as suas Phalaenopsis. Então fique comigo até o final para você realmente compreender como que a gente vai fazer o cultivo dessas plantas. E eu vou começar a falar sobre a rega, tá? Então eu quero que vocês saibam que as nossas Phalaenopsis em vaso, quando elas estão no vaso, ela tem ali no vaso o plástico que já segura a umidade, o substrato que segura a umidade. Ou seja, quando você faz uma rega, ela fica por muito tempo úmida. Mesmo que você more numa região mais quente, ela continua úmida ali por um dia e meio. E se você falhar na missão de regar essa planta, acabar esquecendo de regar e até 3 dias sem regar, você dificilmente vai ter problemas com essas Phalaenopsis. Elas rapidamente se recuperam após as próximas regas. Não é a mesma coisa que vai acontecer se você migrar para esse cultivo em tronquinho e se esquecer de fazer a rega. E a resposta para isso é muito simples, né, de se entender. Uma vez que nós vamos colocar essas plantas amarradas em troncos e as raízes delas ficarão completamente ao vento e num tronco completamente seco, até que as raízes venham a ser produzidas e se enraizarem nesse tronquinho, elas vão precisar que você tenha primeiro umidade relativa aumentada. E o que seria isso? O seu ambiente estar mais úmido. E para aumentar essa umidade tem várias dicas que eu dou. Aqui eu posso dar uma rápida de você molhar simplesmente o chão aonde essa planta está, né, onde esse arranjo está, para que você possa aumentar a umidade do local, tá? Propriamente a umidade relativa, para que essa planta possa vegetar melhor. E aí nós vamos falar propriamente da rega sobre ela, que é o que vocês vão me ver fazer aqui agora. Eu vou fazer essa rega sobre esse arranjo para vocês verem como é essa rega que a gente faz. É uma rega completamente abundante, tá? Pegando todo o nosso tronco, todas as Phalaenopsis, principalmente o alvo que você tem que ter são as raízes, tá? Então essa é a rega que a gente faz quando nossas Phalaenopsis estão sobre um arranjo como esse que vocês estão vendo aqui. Então a rega, quando for fazer, é assim. E se você mora num clima quente, faça isso até 2 vezes ao dia. Você pode fazer no início da manhã e no final da tarde. Minha recomendação é essa, para você que mora num clima seco e quente como é o meu. Aqui eu tenho várias situações que complicam esse tipo de cultivo. Eu tenho um clima seco, eu tenho um clima bem quente e o meu espaço é bem ventilado. Então, rapidamente, uma planta dessa depois de molhada, com a ventilação e o clima quente e seco, eu acabo que essa planta rapidamente seca, o tronco seca e essa planta aproveita pouco dessa rega que nós fizemos, tá? Por essa razão é que é necessário que às vezes a gente venha fazer até mesmo 2 regas no dia, principalmente nesse primeiro momento da extração dessa orquídea do vaso para um arranjo em tronco ou em árvore. Se você fizer isso para colocar na árvore da sua casa, você também pode, mas tem que se preocupar com isso.
ficar pensando que essa planta pode se dar bem lá é uma questão de você colocar a planta à sorte, né? Porque, vai depender dela chover, né? Então não, você colocou numa árvore, tirou do vaso e pôs na árvore, tem que molhar, tá, gente? Até pelo menos essas raízes começarem a emitir raiz e pegar nesse tronco. Sobre a rega, é isso, e agora nós vamos falar sobre uma outra questão de rega que pode prejudicar as suas Phalaenopsis se você não fizer do jeito certo esse arranjo. Por isso que eu falo para vocês, né? Quando nós vamos fazer um arranjo como esse, precisamos saber desses pequenos detalhes para não ter aborrecimento. Vou falar para você agora de algo que, se você não fizer na montagem do seu arranjo, você pode perder a sua Phalaenopsis apenas regando ela. E eu estou falando do posicionamento que você vai deixar as suas Phalaenopsis nesse tronco, tá? No vaso, nós temos grande dificuldade, as pessoas que principalmente estão começando, porque elas crescem de modo ereto, e às vezes acontece dela ficar tão retinha que ela cria um copo nas suas folhas, fazendo com que você, na hora de regar essa sua Phalaenopsis, fique concentrada muita água naquele miolo, que pode apodrecer ela e ela pode vir a perder, você pode perder a sua planta. Para isso não acontecer, faça como nós fizemos no arranjo aqui, sempre com inclinação. Quero mostrar para vocês aqui que, veja, ela tem um copo aqui. Se ela tivesse reta, essa água concentraria aqui dentro, tá? Como nós deixamos ela inclinada, essa água escorre. A mesma coisa aqui, tá? Veja que ela tem uma inclinação aqui, ela não está retinha, a água não consegue parar. Então a água, ela cai, ela vai embora. Olha aqui essa última aqui para vocês verem, ó, tá? Então essa água não fica de jeito nenhum concentrada nesse arranjo que nós fizemos, já pensando, né, no projeto, a gente já pensou disso. Deixar sempre essas plantas inclinadas. Se você tem, inclusive, uma planta, uma Phalaenopsis que está retinha no vaso, meu conselho para você, se você não for fazer replante, não for fazer nada com essa planta agora, que você permita, né, uma aramação mesmo, de um suporte, deixar esse vaso um pouquinho inclinado, de forma que ela tenha uma angulatura onde essa água não fique parada ali, tá? Essa era a dica da rega. Nós vamos falar agora sobre a questão de luminosidade para essa planta depois desse projeto realizado, né, desse arranjo que a gente fez aqui. A iluminação para as Phalaenopsis, todos sabemos que ela deve ser menor do que, por exemplo, uma Cattleya, né? Ela não tem necessidades extremas de grande luminosidade. Sendo possível, inclusive, pessoas cultivarem até mesmo dentro de suas casas em janelas bem iluminadas. Elas têm condições de florescer nessa forma. Se você quer cultivar, por exemplo, dentro de casa, até pode, só tenha certeza de que, primeiro, a luminosidade exista, porque apesar dela exigir muito menos iluminação do que a maioria das orquídeas, ela vai precisar de iluminação. Um outro quesito importante é que tenha ventilação nesse espaço dentro da sua casa. Mas a questão aqui não é nem falar desse cultivo em casa, é falar no cultivo que está aqui. Quando nós temos essa planta numa condição onde volta todo desse tronco, né? Nós fizemos a colocação de várias Phalaenopsis, a iluminação não pode bater somente de um lado, né? A não ser que a gente faça um arranjo somente na parte frontal, deixando essa parte frontal onde elas estarão plantadas de frente para a iluminação, e atrás não precisa pegar iluminação. Se você fizer como nós fizemos aqui, ela está circulada tanto na parte frontal como na traseira desse tronco, ela vai precisar de luz, e para isso você precisa equilibrar dentro desse espaço onde você tem e garantir que a iluminação pegue tanto na parte frontal como na traseira, para que você realmente faça a indução de floração. Essas plantas possam vegetar bem e florescer bem para você. Então, quando for fazer num tronco inteiro, deixe um espaço onde a iluminação pegue dos dois lados, tá bom? Não precisa ser uma iluminação muito forte. Basta você ter, por exemplo, uma varanda como essa minha e colocar ela na beirada, desde que ela não receba sol direto, tá? Ela não gosta de sol direto sobre ela, aliás, ela queimaria suas folhas, então é importante que você saiba disso. E mais algumas coisas sobre a importância do cultivo das Phalaenopsis é saber também que elas têm limites para calor, temperatura, né? Porque o melhor e o ideal seria que nós tivéssemos a condição de manter o equilíbrio da temperatura, entre 28 graus no máximo, e que essa planta tivesse a condição, inclusive, de ter um clima mais ameno no período da noite. Essa planta é uma planta asiática e é dessa forma que as pessoas hoje
que tem grandes resultados cultivam, né? Você pode ver que na grande maioria do nosso Brasil as pessoas até conseguem resultados com as Phalaenopsis, mas na região sul-sudeste do Brasil essas plantas têm muito mais saúde e muito mais vitalidade, por conta de que um clima mais ameno, com uma temperatura que não fique lá, né, muito no alto, acima de 28 graus, essas plantas conseguem vegetar bem e florescer. Nós vamos falar da adubação, e se você está gostando desse vídeo, peço que você não esqueça de deixar o seu like e ajudar o canal. Isso muito nos ajuda, tá? O seu incentivo é deixando o seu like, o seu comentário, para a gente entender se está atendendo a necessidade de vocês, se estão gostando. Isso tudo faz com que a gente tenha essa visão do trabalho que a gente realiza dia a dia. Para a gente continuar aqui, falar agora sobre adubação, né? Nesse caso, nós temos muitas pessoas que falam sobre a questão da adubação orgânica em sachê para que a gente coloque orquídeas em tronco. Bom, eu quero dizer para vocês que, de fato, os adubos orgânicos mesmo, em sachês, eles podem ser utilizados em troncos, no caso, por exemplo, como nós fizemos no nosso, nesse projeto, nesse arranjo com as Phalaenopsis. Mas as Phalaenopsis, elas vão ter um aproveitamento muito pequeno, tá? Os adubos orgânicos, eles têm muito mais eficácia quando misturado com terra, e tem ainda a necessidade de entrar realmente num estado de decomposição para que ele possa começar a alimentar a planta devidamente. O que será muito difícil e demorado se você fizer a adubação orgânica num caso de plantas que estão em troncos. Pode ser usado como disse, mas os resultados são pequenos e demorados. O que eu sugiro para você que queira fazer uma adubação em sachê é que faça a utilização de osmocote de qualquer numeração. O que eu recomendo para vocês é o 14-14-14, podendo utilizar aí o que você tem em casa, mas utilize o osmocote, que o osmocote, sim, na hora que você fizer a rega, como ele tem os seus nutrientes, são dentro de cápsulas que são em gel, ele vai dissolver e entregar certamente o que essa planta precisa para vegetar bem, tá? É para isso que serve a adubação. Fortificar as raízes, né? Ela não vai fazer a sua planta florescer, mas vai fazer a sua planta ficar forte para florescer e sustentar floração. Principalmente as Phalaenopsis, que podem ficar com suas flores abertas de 3 meses, 4 meses. Gente, há relatos aí de gente que diz que até 6 meses ficaram com essas plantas abertas. Basicamente, durante 3 meses, se você souber cuidar das flores, não molhar as flores, né? Porque aí ela começa a entrar em estado de decomposição e tal. O que eu sugiro é que quando você for regar somente nas raízes, quando ela estiver com floração. Então você vai ter muito tempo das suas flores abertas, se tudo isso estiver sendo feito. As adubações, se você tiver alguma dúvida, no canal tem aí o Alimente a Sua Orquídea, você pode ver que tabela de adubação serve para você. No caso, eu explico ali diversos tipos de tabela, vários tipos de adubo, escolha o seu. E para encerrar, o que eu sugiro sobre a adubação é que a adubação seja inorgânica, ou seja, aquela adubação foliar, conhecida por vocês como foliar. Essa adubação será sempre a melhor num caso de uma planta exposta sob tronco, onde você diretamente conseguirá fazer com que as raízes dela tenham essa absorção. No momento que você faz a utilização desse adubo foliar, né, que vai pegar as raízes, tenha como alvo sempre as raízes, você fazendo essa adubação, ela vai ter melhor absorção e ali vai ser muito mais rápido de você construir a fortaleza dessa planta para uma nova brotação, folhas novas e até mesmo que na época da floração dela ela possa trazer tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Bom, gente, para vocês que acompanharam e fizeram isso então, esse mesmo arranjo na casa de vocês, tenham cuidado, principalmente com a rega nesse primeiro momento. Eu quero deixar isso muito forte, muito frisado aqui, porque você pode ter aquela folha que começa a enrugar, você pode ter uma folha que começa a amarelar. As nossas Phalaenopsis não têm condições de armazenamento de água como muitas das nossas orquídeas, principalmente nessa situação aqui que ela está, tá? Quando ela está no tronco, que é o que eu falei, seca rápido, a umidade acaba não sendo suficiente, e se você não fizer regas mais constantes, infelizmente esse tipo de arranjo você pode perder todas as plantas que você colocou no seu arranjo. E é por isso que eu estou dando essas dicas aqui, para que você possa entender como fazer esse arranjo, faça também um bom cultivo para que de fato você alcance os resultados que a gente deseja. É ver todas essas Phalaenopsis com hastes florais floridas
na nossa casa. Eu espero ter ajudado você, espero ter levado um pouquinho mais do conhecimento. Se você se interessou pelos conteúdos do canal, se inscreva. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. E você tem um encontro marcado comigo no próximo vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Eu espero por cada um de vocês. Acompanhe o canal Orquídeas em Ação e desperte o orquidófilo que existe em você. Um super beijo e tchau!